Estar bem informado tem um custo. Não estar, custa muito mais. André Ventura e António José Seguro estão na segunda volta. E cada detalhe conta. O palco das eleições é no Observador. Acompanhe passo a passo. Assine hoje o Observador e garanta acesso a todos os artigos, agora com 40 € de desconto. Saiba tudo em observador.pt. São 2h. Boa noite, o meu nome é Martim Madeira, vamos ao Jornal das 2 da manhã. Começamos pela devastação da tempestade Christine. O Plano Nacional de Emergência de Proteção Civil foi ativado este domingo no território nacional devido à previsão de agravamento do cenário de risco para pessoas e bens nos próximos dias. A medida foi aprovada por unanimidade na primeira reunião extraordinária de 2026 da Comissão Nacional de Proteção Civil, um encontro que foi presidido pela Ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral. Ora, a Marinha Portuguesa já tem mais de 220 militares a participar em ações de limpeza e reparação de estragos, 70 deles em Leiria, e o dispositivo ainda pode aumentar. Uma informação adiantada à Rádio Observador pelo porta-voz da Marinha foi durante uma ação de ajuda a quem perdeu o telhado de casa. O repórter Luís Soares acompanhou os trabalhos nos arredores da cidade. Então puxem lá mais um bocadinho para vocês, puxem bastante. Numa freguesia dos arredores de Leiria, meia dúzia de fuzileiros tentam colocar uma lona para tapar o buraco da casa de Luís Miguel. Mais um bocadinho só. Tá bom, foi muito. Caiu uma chaminé dentro da sala. E olha, fiquei com um buraco para aí, sei lá quantos metros, 1, 2, 3, 4 metros. À espera, desde quarta-feira de madrugada, a chegada dos militares é um alívio. Eles que aliviem devagarinho, está bem? Alivia mais. Estou desde as 5 da manhã, de quarta-feira, à espera que venha aquela. E que andar eu ali a mais uns amigos ali, em cima do telhado. Puxar mais agora. Não resolve, mas fica um bocadinho mais tranquilo. Exatamente, agora sim fica melhor, porque pus aquela lona, mas estava a cena mesmo dentro de casa. É muito, está bom. Uma equipa que não parou ao longo de todo o dia. O tenente Yuri, que comanda este pelotão, explica os trabalhos que tem realizado. De manhã, remoção de alguns destroços, árvores e vegetação junto ao Rio Lixo. E agora, no período da tarde, atividades como esta estamos agora a observar, de primeira intervenção, alguns remendos em habitações que foram muito fustigadas pela tempestade, e nosso apoio é numa tentativa de ajudar a população, dar alguns cuidados para evitar que os danos aumentem. Para já são mais de 200 os militares da Marinha mobilizados por causa da passagem da tempestade, 70 só em Leiria, mas podem vir a ser mais, como admite o porta-voz Ricardo Sagranja. Tendencialmente irá aumentar. Neste momento estão 220 militares mobilizados, com especial enfoque aqui no município de Leiria, com 70 militares, e também com um enfoque muito grande junto às margens do rio Mondego e do rio Tejo. Para já as atenções dividem-se entre os trabalhos de limpeza e reconstrução depois da tempestade da semana passada e a prevenção de situações de cheias. Está bem. Puxem lá. Esta já se pode amarrar aqui. Uma reportagem do jornalista Luís Soares em Leiria, que esteve a acompanhar os trabalhos da Marinha Portuguesa. Nas presidenciais, a tempestade Christine também foi destaque. André Ventura critica a resposta do governo aos prejuízos causados pela tempestade. O candidato presidencial lamenta que do pacote financeiro aprovado apenas uma pequena parte seja destinada à reconstrução das casas de famílias portuguesas. Num dia dedicado exclusivamente à gestão política da tempestade, André Ventura voltou a apontar a mira quase em exclusivo ao ainda Presidente da República e ao Governo, Miguel Viterbo Dias. Depois de uma pausa para o combate político, regresso ao guião dos últimos dias. Poucas horas depois de Luís Montenegro ter anunciado mais medidas de resposta aos danos provocados pelo mau tempo, André Ventura resumiu: hoje eu acho que foi dos piores dias da história do nosso governo, francamente. À chegada aos bombeiros voluntários de Vila Verde, o candidato presidencial confundiu-se novamente com o líder da oposição. Temos que começar a ser exigente com os nossos. É que falharam na prevenção, falharam na mobilização de meios, falharam em coisas básicas como... Reparem, nós temos que andar a distribuir, e vamos querer distribuir mais lonas, porque o Estado nem se preocupou sequer em ajudar as pessoas a cobrir os telhados das suas próprias casas.
mas diz o que faria se estivesse no Palácio de Belém. Faria uma chamada ao Primeiro-Ministro a dizer isto. Dizer, olha, Sr. Primeiro-Ministro, se é para isto que estamos a contar consigo, então hoje ficou bem claro que não podemos muito contar consigo. E eu sempre tive esta lógica. Os políticos devem ou fazer ou sair da frente para deixar que os outros façam. E ainda... Era trazer o Primeiro-Ministro, pegar nele, pô-lo à janela e dizer assim, olha o que é que está a acontecer. Está a ver o tempo que está lá fora? Acha que estas pessoas podem estar à espera de vistorias, de CCDRs? Sr. Primeiro-Ministro, nós precisamos de ação agora. Nós temos que ter um país de ação. André Ventura, que na corrida presidencial apenas se distanciou de Seguro para dizer que será um chefe de Estado de ação, dedicando críticas mais fortes ao ainda titular do cargo. Quis ter alguma proximidade que se materializou numa proximidade simplesmente de afetos. Ora, o país não vive de afetos, não é? As pessoas que estão sem telhado não vão pôr o afeto no telhado. As pessoas que estão sem acesso a comida, a internet, a luz, a água, não vão beber afeto. O candidato presidencial do Chega, num dia passado entre quartéis de bombeiros, no distrito de Braga. Miguel Viterbo Dias, o jornalista do Observador, que está a acompanhar a campanha de André Ventura e que acompanhou este domingo o candidato. António José Seguro volta a pedir uma vitória convincente contra André Ventura, mas recusa dizer por quanto. Num dia dedicado ao interior do país, o candidato reconheceu que as sondagens lhe são favoráveis, mas garante que a margem de uma eventual vitória importa para o papel que quer ter nos próximos 5 anos. Vasco Maldonado Correia. Desculpa, temos a peça agora sim, então agora sim a peça de Vasco Maldonado Correia. António José Seguro quer construir um país mais moderno e mais justo. De passagem por Gouveia, deixa uma pergunta aos apoiantes. Concordam comigo? Concordam mesmo comigo? E já que todos estão na mesma página, Seguro propõe uma troca. Eu prometo trabalhar arduamente cada dia dos próximos 5 anos. E peço, em contrapartida, que trabalhem arduamente em cada dia da próxima semana para levar o máximo de portugueses a votar no próximo dia 8 de fevereiro. Todos os votos contam, mas ganhar por um já não chega. O candidato quer uma vitória esmagadora. Porque o próximo Presidente da República tem que sair com uma legitimidade eleitoral reforçada. E quanto mais votos tiver, mais força política tem para fazer com que os partidos, o Governo e o Parlamento façam aquilo que devem. Mas, aos jornalistas, evita traçar uma meta. O apelo que fiz é que as pessoas vão votar e digo que é importante que concentrem o maior número de votos na minha candidatura. Não, a única coisa que é preciso é o maior número de votos. Para reunir esses votos, Seguro tem um currículo pronto para mostrar. Experiência, competência, estabilidade, paz social, capacidade de diálogo. É isso que eu ofereço. E também sabe o que não quer ser. Não serei um presidente de um partido contra o resto. Nunca serei o presidente de uma parte dos portugueses contra outra parte dos portugueses. Eu ambiciono mesmo ser o presidente de todos os portugueses, independentemente do voto partidário que façam. O desejo de António José Seguro, inspirado nas palavras do Papa Francisco. O jornalista Vasco Maldonado Correia a acompanhar a campanha de António José Seguro. O candidato socialista disse ainda no domingo, numa entrevista à SIC, que André Ventura é um perigo para a democracia e defende que todos os portugueses o devem repudiar. Esta segunda-feira, o António José Seguro passa por Elvas, Campo Maior e Porto Alegre. Luís Montenegro votou este domingo antecipadamente para a segunda volta das eleições presidenciais e apelou aos portugueses para que participem nas escolhas sobre o futuro do país. Uma informação avançada pelo próprio na rede social X. O primeiro-ministro sublinhou que, apesar dos estragos causados pela Depressão Christine, é importante cumprir com o sentido de responsabilidade na democracia. Fora das presidenciais, Marcelo Rebelo de Sousa vai convidar o Papa para vir a Portugal no próximo ano de 2027. O Presidente da República chegou a Roma e vai estar na segunda-feira no Vaticano. Em declarações aos jornalistas, admitiu que vai convidar Leão XIV para visitar o país. Em 2027, Fátima assinala os 110 anos das aparições e Marcelo Rebelo de Sousa diz que essa é uma boa razão para incluir uma deslocação ao santuário no programa de visitas. No âmbito internacional, viramos a atenção para o Irão. O líder supremo iraniano Ayatollah Ali Khamenei avisa que um possível ataque norte-americano no Irão pode causar uma guerra regional no Médio Oriente. O aviso do líder iraniano surge depois dos Estados Unidos terem colocado o porta-aviões nuclear USS Abraham Lincoln e um grande grupo de ataque no Mar Arábico esta semana. Em resposta ao aviso, Donald Trump diz querer chegar a um acordo com o Irão para evitar uma possível guerra, mas deixa em aberto um ataque em caso de não
não existir tal acordo. Questiona ainda se o líder iraniano tem ou não razão quanto a um novo conflito no Médio Oriente em caso de um ataque por parte dos Estados Unidos. E no desporto, o Benfica empatou neste domingo a 0 em casa do Tondela. Uma partida a contar para a jornada 20 do campeonato. No final, o treinador das Águias, José Mourinho, diz que a equipa merecia ganhar pela forma como jogou. A equipa respeitou o jogo, jogou para ganhar, fez tudo para ganhar, merecia ganhar, não ganhou, mas como eu dizia agora mesmo aos jogadores no balneário, eu não acuso ninguém de falhar golos, e foi a única coisa que nós fizemos de negativo, foi falhar tanto o golo. Em algumas situações nem se trata de falhar, trata-se de um guarda-redes que foi justamente eleito o melhor em campo. Fizemos tudo para ganhar, não conseguimos. O elogio de José Mourinho à Sport TV depois do empate a 0 com o Tondela. O Benfica está em terceiro a 12 pontos à condição do primeiro lugar e a 5 oficiais do segundo lugar Sporting, que antes venceu o Nacional em Alvalade por 2-1. O Sporting adeitou-se no marcador apenas na segunda parte, com um gol de Pedro Gonçalves aos 72 minutos. A liderança durou pouco, 4 minutos depois, aos 76, o Nacional empatou a partida com um golo de Alan Núñez. Já para lá dos descontos, aos 90+6, o Sporting consegue, com obra de Luís Soares, de calcanhar, a dar a vitória aos Leões. Na flash interview, Rui Borges deixou elogios à equipa do Nacional, mas admite que, apesar da falta de inspiração, a vitória foi justa. Tivemos algumas dificuldades ao longo de todo o jogo nessa inspiração que nos faltou. A vontade e a crença existe sempre nesta equipa e é demonstrativo isso. Agora, defrontámos uma boa equipa, acreditamos até ao fim e acabámos por tudo. Tivemos algumas oportunidades que finalizamos também não da melhor forma. Por o que fizemos, mesmo com toda a falta de inspiração que tivemos, acho que acaba por ser justo. A vitória é difícil, mas justa. As declarações do treinador do Sporting à Sport TV depois da vitória por 2-1 frente ao Nacional da Madeira. Os Leões mantêm-se no segundo lugar do campeonato a 5 pontos de distância à condição do líder Porto, que joga esta segunda-feira com o Casa Pia em Rio Maior. Ponto final neste jornal das 2 da manhã. As notícias voltam à Rádio Observador às 2h30 com a síntese de notícias. Até já.